Cajuru liberado e sem censura. Oferecimento. Oi, papai. Oi, vovô. Hoje eu tenho um recadinho. Eu ainda sou muito novo. Tenho muito a aprender, a me inspirar em vocês. Quero correr, brincar de bola e quero que tenham muito orgulho do meu futuro. Vocês sabiam que o meu sonho é ser policial? Mas eu quero fazer um pedido. Que vocês me vejam conquistando tudo isso. Por isso, papai, vovô, eu quero fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que vocês foram ao médico? Vocês cuidam tão bem da nossa família. O que falta para cuidar assim da saúde de vocês? Para estar no futuro de quem você ama, depende do seu cuidado de agora. Procure uma unidade de saúde. Novembro Azul, mês do cuidado do homem. Secretaria de Saúde e Prefeitura de Rio Verde. O trabalho continua. A Comissão de Assuntos Sociais da Terceira Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião atende ao requerimento número 77 de 2025, CAS, Comissão de Assuntos Sociais, de minha autoria e de autoria da senadora Damares Alves, para a realização de audiência pública destinada a debater a criação de políticas nacionais de enfrentamento ao retinoblastoma. Mas eu quero passar antes a palavra ao Jorge Cajuru, que está aqui no meu lado, como eu já falei, né, senador pelo estado de Goiás, muito atuante, muito ligado a todas essas áreas, né, de populações mais vulneráveis, pessoas com deficiência, autismo, né? E é um grande companheiro também para ele também fazer as considerações dele. Bom, inicialmente, Deus e saúde a todos e todas presentes e os ausentes que nos acompanham. Flávio Arnes Ser, você é a minha inspiração aqui no Senado Federal, nas suas causas, o tamanho de seu coração e de sua preocupação. Objetivamente, eu queria dizer a todas as expositoras, e em especial ao Tiago Leifert, que eu considero o melhor apresentador esportivo da história da televisão brasileira, e depois de você, Tiago, sou eu, hein, Cajuru, mas você é o primeiro. Mas te cumprimentar, Tiago, pelo ser humano que você é. É o exemplo seu, da sua esposa, com a lua, com o olhinho da lua, e você agora querer transformar essa sua luta em nível nacional. E rapidamente, senador Flávio, é o meu estilo, eu acho que aqui hoje a casa deveria estar cheia. Eu sou o único senador que estou aqui com o senador Flávio Arnes. Ah, mas o Cajuru está lá porque ele quis mandar um abraço para o Tiago. Não, não foi só por isso. Foi por causa do motivo dessa reunião, o que ela objetiva. Como eu sou duro, o Ministério da Saúde precisa levar a sério, porque o Flávio Arnes sabe e tem conhecimento e já viu o trabalho que faço em Goiás, que o Tiago não deve saber, não sei se o Datena comentou com ele, é um trabalho solo, ou seja, eu dependo das minhas emendas individuais para bancar mensalmente o custeio de saúde de centros diabéticos, que não tem nem em São Paulo, nem em São Paulo tem um centro diabético, centro de autismo, que eu cheguei agora ao 9º, e agora ao centro de raros. O caso da Lua é um caso raro. E raro, político não se preocupa. Eu tive um político que falou, Cajuru, isso não dá voto. Eu falei, quem te falou que eu estou preocupado com voto? Eu estou preocupado exatamente porque ninguém está, porque nenhum senador está. Então, por isso que o Flávio, eu o tenho como inspiração, por essa preocupação. O meu projeto do diabetes foi aprovado por unanimidade, foi sancionado no governo Bolsonaro, porém Jair Bolsonaro não o regulamentou.
o presidente Lula acompanha o erro de Bolsonaro. Até agora não regulamentou. É simples, é o SUS dar o primeiro atendimento ao diabético e fornecer a insulina, que é o que eu faço em Goiás. O autismo, também no Brasil, não existe um centro de autismo realmente completo, porque nós tomamos conhecimento, o Tiago deve saber disso, o Flávio já sabe, a partir de agora, a cada 35 crianças nascidas, uma é autista, Flávio. Uma, antes era a cada 100. E graças a Deus também tive o orgulho de ser o primeiro parlamentar a inaugurar um centro de raros em Anápolis, Goiás, porque tomei conhecimento, e aí concluo, de algo que eu nem sabia o nome. Num distrito de Goiás, chamado Araras, a cidade no mundo, proporcionalmente, senador Flávio, senhoras expositoras, que possui o maior número do mundo de crianças com algo raro, chamado xeroderma pigmentosa. E aqui, quando eu comentei, quase ninguém sabia, tinha noção. Então, essa minha felicidade de estar aqui, muito obrigado pelo espaço, senador Flávio Arnes, e faço questão de estar aqui o tempo todo, ouvindo a todos e a todos, para aprender e para saber em que mais eu posso fazer, como um simples ser humano que sou, perante a um Tiago, que é muito mais completo do que eu, que tem um nome nacional e que pode, evidentemente, ajudar muito ao nosso país, espelhando-se em sua causa. Obrigado, senador Flávio. A gente que agradece a você, Jorge Cajuru, né, companheiro, líder, e sempre envolvido com as causas sociais também, de desenvolvimento, mas também particularmente com as pessoas mais vulneráveis. Eu só quero ressaltar que nesta audiência pública nós temos que ter desdobramentos por parte, obviamente, do Ministério da Saúde, do Desenvolvimento Social, da Educação, com orientação do Conselho Federal de Oftalmologia e também fazendo a sua parte junto aos médicos, né, enfermeiros, e programas de saúde, Retina Brasil, para que a gente possa ter uma rede de sensibilização, conscientização e atendimento, né? O retinoblastoma, né, é um câncer, né, raro, mas dos cânceres, né, que acometem os olhos é o que mais ocorre, que maior prevalência, né, desse câncer. Mas então nós vamos olhar, discutir, está sendo transmitido para o Brasil todo, e a gente faz esse apelo para que o Brasil todo, todos que nos acompanham nos vários estados já lidos, né, se envolvam nessa caminhada. Mas para a gente iniciar, então, tudo isso em função de uma campanha de olho nos olhinhos, comandada pelo Tiago, né, pela Daiane e pela Lua. Então, o Tiago começa explicando para a gente o que você espera de tudo isso e tudo aquilo que você julga importante. Com a palavra, Tiago. Boa tarde a todos. Senador Flávio, muito obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês. Embora a circunstância seja essa, sim, eu preferia, claro, que o retinoblastoma nunca tivesse cruzado a minha vida, mas já que ele cruzou, é uma missão que eu e minha família, a gente aceitou com muita energia e é algo que domina muito os nossos dias. Então, uma saudação a vocês, senadores, vossas excelências, e ao senador Cajuru, que, além de ser um colega que militou aqui no esporte, também teve as suas lutas contra doenças da retina, né, senador? Então, um grande beijo, senador Cajuru, obrigado pelas palavras. Doutora Vilma, que é uma grande parceira da campanha de Olho nos Olhinhos, está aqui com a gente. Senhora Ieda, Bruna, o Ministério da Saúde, doutora Suiane, Ministério do Desenvolvimento Social. E uma saudação à senadora Damares, que não está com a gente, mas que nos ajudou também a chegar aqui hoje. Eu estou aqui como diretor-presidente da ONG de Olho nos Olhinhos, mas essa função é impossível separá-la da minha condição de pai, né? Eu sou, acima de tudo, o pai da Lua. E é por ela que eu estou aqui hoje. E com muita humildade também representando, senador, as centenas de famílias que nos pediram ajuda nesses últimos anos, através da nossa ONG, com quem a gente conversa diariamente
e que nos trazem reclamações, dores, sugestões que acho que podem ser úteis para nós todos aqui hoje. O caso da Lua, a gente diagnosticou ela com 11 meses e era um estado já bem avançado da doença, nos 2 olhos. Ela ainda nem andava, muito pequenininha, e foi um momento bem difícil para nós todos, para a família inteira, muito devastador. Por uma ironia cruel, a minha esposa, ela era repórter de saúde e na carreira dela nunca tinha aparecido o tema retinoblastoma, na vida dela. Eu também nunca tinha escutado falar. Depois do choque inicial, a gente resolveu falar. A gente resolveu contar para as pessoas, primeiro através das redes sociais, todas as informações que a gente gostaria de ter tido, coisas que a gente gostaria de ter escutado, dicas que a gente gostaria de ter recebido quando a Lu ainda era pequenininha, recém-nascida, coisas que hoje a gente sabe e martela muito durante as nossas campanhas. A campanha foi crescendo, a gente tem uma estimativa bem conservadora de que a gente conseguiu atingir mais de 100 milhões de brasileiros através de WhatsApp, rede social, mídias, telas em prédios e shoppings e elevador, aeroporto, ônibus. Mas a campanha de conscientização acabou sendo pouco para nós. Então a gente montou essa ONG para realmente ajudar as famílias. Porque assim que a gente faz a campanha, muitas famílias procuram ajuda de oftalmologistas, vão ao médico e depois elas nos dizem, olha, eu estou saindo aqui do consultório e eu não sei o que eu faço, porque eu acabei de receber a notícia de que minha filha pode estar com retinoblastoma e o que eu faço agora? Então a nossa ONG ajuda tanto no setor privado, com os planos de saúde, quanto com o TFD, com o tratamento fora de domicílio do SUS. A gente ajuda essas famílias a chegarem o mais rapidamente possível no centro de excelência para tratar o retino. E a gente também tem um braço que a gente não comenta muito, porque nunca ninguém perguntou, mas a gente também ajuda com pesquisa, a gente ajuda a comprar máquinas para os hospitais, quando estão precisando, pagar consulta se precisar também para as famílias. E uma curiosidade é que quando a gente fez a campanha a primeira vez, senador, muitos políticos mandaram mensagem para a gente, na melhor das intenções, falando, olha, vamos fazer uma lei. Vamos fazer uma lei do reflexo vermelho. E quando a gente começou a olhar, a nossa surpresa foi que a imensa maioria dessas regras já existia. Elas só não estavam sendo colocadas em prática por algum motivo, mas a maioria já existia. O que a gente precisava já estava lá. Então, as colunas sobre as quais a gente gostaria de construir esse combate ao retinoblastoma, as colunas já estão lá. Mas falta ainda alguma coisa. E eu pensei muito, senador, após receber o seu convite, como eu poderia aproveitar esses momentos aqui com o Senado da melhor forma possível. O que essas famílias que depositaram em nós, através da ONG, essa confiança, como é que eu posso honrar essa confiança aqui com os senhores e senhoras? E a conclusão que eu cheguei, após conversar muito com a minha família, com os médicos, é que a gente pode discutir aqui todo tipo de medida, a gente pode falar das máquinas mais avançadas do mundo, das técnicas mais incríveis do Japão, dos Estados Unidos, da Suíça, e a gente vai dar volta, e no final a gente vai concluir que o que vai realmente mudar o panorama, não só do retinoblastoma, mas de todas as doenças oculares, é o acesso à oftalmologia. Infelizmente, a reclamação que a gente mais recebe na nossa ONG e a história que a gente mais escuta são as famílias que tentaram chegar a um oftalmologista via SUS e não conseguiram a tempo. Elas recebem, então, está com reflexo branco no olho da criança, pode ser retinoblastoma, vamos investigar. Não consegue consulta no SUS, não porque não tem, mas porque demora demais, porque pode demorar de 3 a 6 meses, na maioria dos casos que a gente recebeu. E 3 a 6 meses no câncer, como vocês sabem, pode ser uma sentença de morte. Então, essa família, na maioria das vezes, se desespera, faz uma vaquinha e vai para a rede privada. Na rede privada, às vezes, o médico pede dezenas de exames. E a gente aí entra para ajudar. Se a gente tivesse, desde cedo, acesso a oftalmologistas na rede pública, eu acho que ali seria o nosso primeiro passo para combater o retinoblastoma. Porque ele vai continuar acontecendo. Ele, às vezes, é uma doença genética, mas ele é inevitável. Nós teremos retinoblastoma para sempre. A gente só precisa descobri-lo o mais rapidamente possível. E como sabemos, né, senadores, a gente precisa também ter o pé no chão, entender a realidade do Brasil, os custos envolvidos, para que a gente possa fazer isso da maneira mais eficiente e inteligente possível, certo? A gente tem que ser pragmático na hora de... Porque o desespero também não ajuda, né? Vamos fazer uma triagem em centenas de milhões de crianças. A gente sabe que isso é inviável. Mas o legal de estar aqui hoje e de poder falar do retinoblastoma é que ele é apenas uma das doenças da retina.
a mais perigosa, a fatal, que é a única que pode matar uma criança. Só que a forma da gente se prevenir contra ela, ou pelo menos descobri-la rapidamente, é o mesmo jeito de descobrir todas as outras doenças da retina. Então, se os senadores conseguirem, junto com o Ministério da Saúde, mais acesso à oftalmologia e mais regras para que a gente consiga investigar o olhinho das crianças desde cedo, a partir do 6º mês, por exemplo, do 3º mês, como vocês acharem melhor com os médicos, que eu não sou médico. Mas se não tiver um retinoblastoma ali, pode ter uma miopia, pode ter uma toxocaríase, uma toxoplasmose, pode ter um descolamento de retina por um motivo não especificado, pode ter uma doença de Coates, pode ter glaucoma, pode ter catarata congênita, que é um problema gravíssimo no nosso país. Tem muita gente com catarata congênita, muitos bebês que estão na fila esperando a cirurgia. E o método para você descobrir todas essas doenças é o mesmo do retinoblastoma. Então, ao atacar o retino, nós vamos acabar descobrindo tantas outras coisas e melhorar tanto a vida dos nossos cidadãos do futuro, que realmente vale a pena discutir como é que a gente pode melhorar o diagnóstico, sim, e a descoberta dessas doenças. A nossa preocupação, então, em salvar a vida dessas crianças vai acabar diretamente salvando a visão de milhões de outros, dos nossos cidadãos do futuro, que vão poder ter uma vida mais saudável, mais ativa, porque lá atrás um senador do Paraná resolveu agir contra o retinoblastoma. Um dos grandes centros dos Estados Unidos, que é o Sloan Kettering, em Nova York, ele salva 99% das vidas das crianças que chegam lá. E eles conseguem salvar os 2 olhinhos, senador Cajuru, quer dizer, não precisa enuclear, não precisa fazer prótese, 95% das vezes. É um número melhor do que o nosso. Só que nós aqui no Brasil, nós temos as mesmas máquinas, os mesmos remédios, os mesmos tratamentos na rede pública e na rede privada. O tratamento de retinoblastoma na rede pública é espetacular, fantástico. Nós temos tudo, mas por que eles conseguem números melhores do que os nossos? Eu perguntei a um médico americano que veio aqui para o Brasil numa conferência, ele era do Texas, falei, mas como é que vocês conseguem? Porque lá os casos chegam antes e chegam mais rapidamente depois ao tratamento. É só isso. Eles têm mais, apesar da saúde pública americana ter seus problemas e suas críticas, e a privada também, eles ainda conseguem consultas no oftalmologista e triagem antes do que nós conseguimos. E por isso eles melhoraram. Esse número, 99%, a gente consegue atingir aqui no Brasil. Falta muito pouco. Salvar 95% dos 2 olhinhos, a gente consegue também. Nós temos a estrutura, a gente precisa melhorar o diagnóstico. Eu fico à disposição de Vossas Excelências aqui para ajudar no que for possível, quando for, no combate ao retinoblastoma, porque é a minha vida, mesmo. É o mais importante para mim. Não tem 1 segundo da minha vida que eu não pense nisso. Não tem 1 segundo da minha vida que eu não olhe para minha filha e não seja grato pela vida dela. Não tem 1 segundo que eu não olhe para ela e reconheça a sorte que eu tive, senador. Eu tive muita sorte de descobrir a doença quando eu descobri. Foi Deus, foram os anjos da guarda. De chegar aos médicos rapidamente, de estar em São Paulo, perto dos médicos, perto do centro de referência, tive muita sorte. E a missão da minha vida é evitar que a lua do futuro, a próxima lua, eu quero que ela não tenha que contar com a sorte, senador. Eu quero que ela tenha tudo estruturado para que ela chegue ao tratamento muito antes do que a minha filha conseguiu. Só para quem também ficou curioso e está nos assistindo, a minha filha completou 5 anos agora no dia 28, ainda não teve alta 100%, a gente não pode dizer que ela está curada, mas ela está indo bem, porque ela é um milagre e porque a gente deu muita sorte. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês. Olha, Tiago, brilhante também, e eu quero que saiba que esta é uma missão familiar, né? Sua esposa, Lua, quer dizer, você já é um profissional reconhecido, estimado no Brasil, mas você se torna ainda melhor por causa da Lua, né? A Lua fez com que você, a esposa e tanta gente, né, fossem melhores ainda do que são, né, como profissionais, como pessoas, né, e a gente deseja que tenham sucesso na caminhada e na caminhada de apoio às demais famílias, né, que apresentam um problema parecido ou não, né, que nem você colocou muito bem, né, o diagnóstico é para todas as dificuldades que podem surgir no olho, né. Obrigado por enquanto, viu, Tiago?
Cajuru liberado e sem censura. Oferecimento Univar, sempre a primeira. As inscrições para o mestrado em Ecossistema e Saúde no Univar estão abertas. E você que quer aprimorar o seu conhecimento sem sair da rotina, agora você pode. As aulas serão aos finais de semana, uma vez por mês. As vagas são limitadas. Então, para fazer a sua inscrição, acesse univar.edu.br/mestrado. Univar, sempre a primeira. Passo em seguida a palavra a Ângela Souza, que é presidente da organização Retina Brasil. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação e me sinto muito honrada, mais uma vez, estar representando aqui a Retina Brasil. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, o senador Flávio Arnes, parceiro nas nossas causas, em prol da luta, né, e buscando soluções efetivas na política de saúde ocular no nosso país, considerando não só as doenças comuns, mas as raras hereditárias da retina. E quero cumprimentar o senador Cajuru também, por saber que ele é um militante dessa pauta, da pessoa com deficiência, e cumprimentar a doutora Vilma, as outras médicas presentes. Quero cumprimentar, que eu não decorei o nome de todas, mas também uma grande satisfação estar aqui, dividindo esse espaço, né, com o Tiago Live, que muito me emocionou, que eu também sou mãe de uma pessoa que hoje é um rapaz com retinose pigmentar, tá? Mas que, graças a Deus, eu estou dentro de um espaço que trabalho na Universidade Federal do Ceará há 41 anos, sou pedagoga, mestre em educação, e tive a oportunidade de ter acesso a informações privilegiadas, né, próximo de profissionais também, que puderam colaborar comigo no entendimento, na compreensão. E precisamos garantir que nenhuma criança perca a visão tão precocemente por falta de diagnóstico precoce. Ou mesmo a vida, como foi colocado, porque essa doença, ela é mortal, tá? Então, por falta de informação, por falta de rastreio, acesso ou cuidado, ela deve nascer com o compromisso de ser intersetorial. Ela não pode ser focada só num setor. Que ela seja inclusiva, efetiva, baseada em evidências, centrada na família. Foi falado aqui. O próprio senador fez essa referência. Com ações concretas que envolvam todos os níveis do governo e da sociedade civil. E esta é a minha fala. Muito obrigada. Agradecemos novamente a você, Ângela Souza, presidente da organização Retina Brasil. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, né? E estamos juntos nessa caminhada. Vilma Leles Barbosa Lorenzo Acácio, que é presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Com a palavra, doutora Vilma. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, senador Flávio Arnes, senador Cajuru. Muito obrigada por vocês terem nos reunido aqui para que possamos falar sobre esse tema. Muito boa tarde a todos que estão aqui conosco nessa transmissão e a todos que estão nos assistindo. Eu já repeti várias vezes, porque nós trabalhamos regularmente com o Tiago nessa campanha de Olho nos Olhinhos há algum tempo. Já repeti por inúmeras vezes, mas é fundamental que a gente sempre diga que nós somos extremamente gratos a vocês, porque graças à sua visibilidade e credibilidade, nós podemos mudar o cenário no país. É muito difícil, você falou em 100 milhões de pessoas atingidas pela campanha, provavelmente são mais. Tem muita gente que realmente descobriu que existe um teste do reflexo vermelho, descobriu que crianças logo ao nascer precisam ser examinadas graças a essa campanha. Então, nós ficamos muito felizes que vocês tenham tido essa atitude
e que vocês tenham tido essa iniciativa que teve uma mudança absoluta na nossa rotina. Mas quando você fez a sua exposição, você fez um comentário, a sua fala foi: falta ainda alguma coisa. Quando a gente olha uma dificuldade de acesso a tratamento, crianças demorando a chegar, uma primeira coisa que a gente pensa é: cadê o oftalmologista para fazer esse atendimento? Nesse sentido, eu vou trazer alguns números para mostrar em que situação nós estamos no nosso país. Hoje, a oftalmologia é a 4ª especialidade, desde 2015, a oftalmologia é a 4ª especialidade que mais atende consultas no nosso país. Estamos atrás apenas da pediatria, ginecologia e ortopedia e trauma. Então, nós somos a 4ª especialidade que mais atende no país. Em 2024, realizamos 13 milhões de consultas em oftalmologia. Mas, mesmo assim, a gente entende que há uma limitação para que os pacientes cheguem até nós. Tiago também fez um comentário sobre o TFD, tratamento fora de domicílio. Eu creio que ele tenha se surpreendido com isso ao longo do tempo que começou a trabalhar com isso, e eu também me surpreendi quando ele falou da dificuldade dos centros saberem para onde encaminhar essa criança. Não é só para onde encaminhar, é que existe um TFD e como é que se preenche um TFD e o que eu faço com ele. Olhando para esse cenário como um todo, pelo número de oftalmologistas que nós temos e pelo volume de atendimento que nós realizamos, pela participação constante ao longo dos anos, por todo o estímulo que a gente faz para que haja um diagnóstico precoce e encaminhamento para os lugares corretos, na nossa leitura, a gente precisa de uma gestão desse sistema tão relevante que a gente tem no nosso país, que é o SUS. A gente precisa atuar na gestão no sentido de fazer com que todos os municípios tenham ali pessoas hábeis que conheçam todas essas informações e que possam efetivamente promover a conexão dessa criança a um centro de diagnóstico e tratamento. Agradecemos, doutora Vilma Cássio, presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e parabenizando também o Conselho e a senhora, né, pelas iniciativas sendo tomadas. Parabéns, né? Vamos em frente. Passamos em seguida a palavra a Bruna Bragança Borelli Volpone, que é assessora técnica da Coordenação Geral de Atenção à Saúde das Crianças, Adolescentes e Jovens da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Com a palavra, então, Bruna. Boa tarde, senador Flávio Arnes. Boa tarde, senador Cajuru, Tiago, demais expositores. Eu agradeço primeiramente o convite. É com grande responsabilidade e compromisso que, representando a Coordenação Geral de Atenção Integral à Saúde das Crianças, Adolescentes e Jovens da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, nós participamos dessa audiência, sabendo que o tema é muito importante e exige de nós sensibilidade e ações para fortalecer o cuidado integral à saúde das crianças. É importante frisar que o cuidado, né, ocular, ele começa desde dentro do útero, né? Então, no período gestacional, as estruturas do feto são muito vulneráveis e danos genéticos, fatores teratogênicos como infecções, medicações, radiação, podem causar malformações e predispor a doenças oculares, né, incluindo o retinoblastoma. Por isso é fundamental que o pré-natal inclua avaliação criteriosa de fatores de risco, histórico familiar e condições gestacionais. Atualmente, como a doutora Vilma comentou, né, segundo as diretrizes da saúde ocular vigentes, que foram publicadas desde 2013, após o nascimento e antes da alta da maternidade, todos os recém-nascidos devem realizar o teste reflexo vermelho e ele deve ser feito, né, deve ser repetido aí ao longo dos 3 primeiros anos, cerca de 3 vezes ao ano. É isso que está escrito, mas a gente sabe que na prática nem sempre funciona dessa forma, né? Lembrando que o teste do reflexo vermelho é um exame muito simples, que pode ser feito por um profissional treinado, né? Ele não é invasivo, não exige uso de colírios, ele usa um oftalmoscópio direto,
e ele realmente pode detectar alterações, né? Como o Tiago também comentou, não é só o retinoblastoma, outras condições que são realmente importantes, como a catarata, o glaucoma, infecções congênitas. A Secretaria de Atenção Primária à Saúde reafirma seu compromisso em ampliar a cobertura e a qualidade do teste do reflexo vermelho, apoiar a formação de equipes de atenção básica, aprimorar fluxos de encaminhamento e garantir a integralidade do cuidado da detecção precoce ao tratamento especializado. Cuidar da visão é cuidar da vida, e assegurar a visão das nossas crianças é investir no futuro do país. Muito obrigada. Obrigado, Bruna Volpone. Cajuru liberado e sem censura. Oferecimento. Vano. Mais difícil que acertar essa bola é só você explicar que ela é tua capa de revista. Macaé, mas no jogo apostado tem que ter responsabilidade. Deixa aqui de bola parada, eu entendo. Mas se perder vai pagar, hein, Galinho? Bet Esportes. Craque de verdade, joga com responsabilidade. Passo a palavra a você, Suiane Camille Caldeira Monteiro, que é do Departamento de Atenção ao Câncer do Ministério da Saúde. Com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, demais autoridades especialistas, representantes da sociedade civil e todas as pessoas que nos acompanham, muito boa tarde. Agradeço ao senador Flávio Arnes, proponente dessa audiência, aos expositores convidados e ao público que nos assiste. É uma honra, como oncohematologista pediátrica, representar o Núcleo do Câncer Infanto-Juvenil da Coordenação de Prevenção e Controle do Câncer, da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde aqui hoje. O tema de hoje é oportuno e urgente: o retinoblastoma e as políticas nacionais de enfrentamento. Inicialmente, eu gostaria de afirmar que hoje o câncer infanto-juvenil é uma prioridade dentro do Ministério da Saúde. Quando eu cheguei ao Ministério da Saúde em Brasília, vinda da assistência em 2019, o câncer como um todo era apenas uma pauta dentro da atenção especializada. E o câncer infanto-juvenil não tinha agenda de prioridades. Hoje nós vivemos uma outra realidade. A CGCAM foi criada em 2023 e em 2024 conseguimos estruturar um núcleo dedicado a essa pauta. Aderimos formalmente à iniciativa global da OMS contra o câncer infanto-juvenil em junho de 2024 e, desde então, nós temos uma agenda conjunta com as sociedades médicas, onde eu destaco um papel fundamental da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Eu estou sentindo falta nessa discussão aqui hoje, mas também de outras sociedades médicas diretamente ligadas à pauta do câncer infanto-juvenil, como a Sociedade Brasileira de Pediatria, a ABHH e a SBTMO, e ainda representantes dos principais hospitais que tratam câncer infanto-juvenil no país, além de representantes das principais sociedades civil organizadas, para a gente construir juntos um planejamento estruturado de ações, que é o nosso Plano Nacional de Prevenção e Controle do Câncer Infanto-Juvenil. 3 eixos estruturam esse planejamento: diagnóstico oportuno e preciso, tratamento qualificado e equitativo e registros e vigilância que orientam a gestão. Dentro do nosso plano, a instituição de linhas de cuidado prioritárias para alguns tumores pediátricos é uma das ações estruturantes principais. Dentre estas, o retinoblastoma foi elegido para ser a primeira. Por que o retinoblastoma? O retinoblastoma é o tumor intraocular mais frequente na infância. Embora seja uma patologia rara na população geral, ela afeta aproximadamente 1 a cada 15, 20 mil nascidos vivos por ano. Quando diagnosticado cedo, a probabilidade de cura é alta e é possível preservar a visão. A apresentação clínica unilateral é presente em cerca de 60% dos casos e bilateral em torno de 40%. Quando diagnosticado tardiamente, pode ser necessária a enucleação, pode ser necessário radioterapia, quimioterapia venosa e há o risco de óbito se o tumor sair do olho e se tornar uma doença sistêmica para outros órgãos. Nosso compromisso é construir ações para orientar de forma estruturada uma melhoria em toda essa linha de cuidados que vai desde a triagem com reflexo vermelho na maternidade, seguindo no processo de triagem ocular dos pacientes pediátricos, no acompanhamento de puericultura estruturado
e com encaminhamento precoce para avaliação especializada com o oftalmologista sempre que o teste for alterado ou outros sinais clínicos forem detectados, como estrabismo, leucocoria e outros achados anormais. Organizar esse referenciamento dentro da rede, de forma a centralizar o cuidado do retinoblastoma em centros de referência especializados e garantir a disponibilidade dos tratamentos necessários. A centralização inteligente do cuidado para tumores ultra especializados como o retinoblastoma é uma ação que consideramos necessária. O cuidado integral do retinoblastoma exige que o centro de alta complexidade disponha de oftalmologista especializado no manejo dessa patologia, um centro de hemodinâmica, médico intervencionista para a realização de quimioterapia intraarterial, capacidade para avaliação genética do GNRB1, capacidade para o fornecimento de próteses e reabilitação quando necessário. A gente entende que não é necessário ter esses centros em todos os estados, mas precisamos mapear quais seriam os centros com potencial de serem referências regionais e criar uma rede articulada que funcione para o referenciamento rápido. A criança não pode perder tempo precioso sendo encaminhada a um centro que não terá expertise para tratá-la de forma adequada. Para isso, o Ministério está conduzindo um grande projeto nacional de mapeamento dos centros habilitados no SUS e também os não habilitados em pediatria, mas que seguem atendendo crianças, para saber, no detalhe, a sua estrutura física, de pessoal, de acesso a tecnologias e protocolos, para saber a sua real vocação e, desta forma, poder desenhar uma rede de prevenção e controle do câncer adequada para o câncer infanto-juvenil. Além do retinoblastoma, sabemos que muito provavelmente outros tumores também precisarão de um mesmo modelo, como os tumores cerebrais e os tumores ósseos. Esse projeto grandioso chama-se Oncobrasil Mapeamento e está sendo executado por meio do PROAD-SUS em uma parceria do Ministério da Saúde com o Hospital Albert Einstein, a SOBOP e a Coniag, porque em outro braço deste mapeamento também estamos avaliando as casas de apoio. Um outro projeto que já segue em andamento no âmbito do nosso plano e que a CGCAN está desenvolvendo em parceria com mais de 30 especialistas oncopediatras voluntários é o Manual Nacional de Alta Suspeição do Câncer Infanto-Juvenil. Esse manual será semelhante ao modelo que será lançado brevemente para os tumores de adulto e virá para ser um novo referencial para guiar os sinais de alerta e as primeiras condutas para um encaminhamento correto e oportuno dos tumores pediátricos. Dividimos os tumores em grupos temáticos e teremos inclusive um capítulo dedicado aos tumores do adolescente e do adulto jovem, que é uma área muito delicada. E para o retinoblastoma, dada a sua importância e particularidades, teremos uma área temática específica. Em outras frentes, para a construção dessa linha de cuidados que se inicia lá na maternidade, costuramos dentro do Ministério da Saúde uma parceria com a Coordenação da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Atenção Especializada e a área da Saúde da Criança da Secretaria de Atenção Primária, com parceria também do CBO e da SOBOP para a elaboração do Guia da Triagem Ocular Neonatal, para orientar os gestores e profissionais para a realização do teste do reflexo vermelho nas primeiras horas de vida da criança e também a definição do protocolo para a realização deste mesmo teste nas consultas de segmento da puericultura, com a identificação clara para a realização do teste na caderneta da criança, junto com a criação de um procedimento específico na tabela do SUS, específico para esse monitoramento. Porque antes a gente não tinha o registro e o monitoramento desta execução. Além disso, precisamos garantir que os profissionais tenham a capacitação adequada para fazer o teste do reflexo vermelho e tenham equipamentos para isso. A Secretaria de Atenção Primária está viabilizando o apoio para a aquisição dos oftalmoscópios e estruturaremos em conjunto ações de capacitação de médicos e enfermeiros para a realização adequada dessa triagem, devendo ser orientado um encaminhamento prioritário ao oftalmologista ou centro de referência quando a triagem for positiva. Em outra frente, a CGCAN solicitou ao Sistema Nacional de Transplante que avaliassem também a ampliação do procedimento para transplante de medula óssea para os pacientes com retinoblastoma. Esse pleito ele segue em elaboração de dossiê para posterior submissão à Conitec. Como propostas futuras, então, nós entendemos ser importante buscar uma parceria com o programa de saúde na escola, na medida em que a capacitação específica de professores que passam a metade do dia com os nossos filhos pode ser de grande importância para a identificação precoce dos achados anormais. Para terminar, nós não poderíamos deixar de louvar as campanhas de conscientização para o tema. É muito importante alertar a população para reconhecer os sinais e sintomas anormais em suas crianças e buscar o esclarecimento sem demora.
Para dar concretude a esse movimento, gostaríamos de deixar o nosso apoio aqui ao projeto de lei número 5.430 de 2025, da deputada Silvia Cristina, que visa a instituição do Setembro Dourado como mês de conscientização do câncer infanto-juvenil de forma oficial no país. E quem sabe no próximo ano poderemos fazer um Setembro Dourado com ações articuladas, assim como foi esse Outubro Rosa que acabamos de encerrar. E para destacar outras iniciativas vigentes, a SEGECAM esteve na semana passada em visita técnica no Hospital Santa Marcelina, no Serviço TUCA, coordenado pelo Dr. Sidney Epperman, um centro de referência para o tratamento do retinoblastoma, onde ele nos falou de um estudo que está conduzindo para possibilitar o diagnóstico da mutação do GNRB1 em um exame de triagem tipo teste do pezinho. Um teste deste, ele precisa ter alta sensibilidade, especificidade e custo compatível com uma política de rastreamento populacional. Mas se um dia disponível, poderá modificar completamente o acompanhamento desta patologia. O retinoblastoma sintetiza a nossa agenda. Suspeitar cedo, encaminhar rápido, tratar no lugar certo e reabilitar com dignidade. Com o apoio desta casa, gestores, sociedade científica, sociedade civil, vamos transformar o percurso da criança com suspeita de retinoblastoma no SUS. Menos atraso, menos perda visual, menos enucleações desnecessárias, mais cura. Contem com o Ministério da Saúde para seguirmos avançando nesta agenda. Muito obrigada. Agradecemos a você, doutora Suiane Camilo Monteiro, do Departamento de Atenção ao Câncer do Ministério da Saúde. Parabéns também pela exposição. Eu estava pensando aqui, a cada 15, 20 mil nascimentos, um caso de retinoblastoma. Isso significa, por mês, aproximadamente 1 a 2 casos. Ou seja, 24 casos por ano. Então, é uma questão assim que pode ser bem abordada, né? E, naturalmente, conforme todos os expositores colocaram, que essa consulta oftalmológica colabora não só para esta área, mas para outros desafios enfrentados também pelas pessoas e famílias, né? Passa em seguida a palavra à última expositora, Ieda Castro, que é diretora do Departamento de Gestão do Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu quero lembrar a doutora Suiane e a doutora Bruna que, pessoalmente, eu considero extremamente necessário ter essa vinculação, conforme ressaltado, com a educação e com a assistência social, porque o CRAS e o CREAS estão com as redes no Brasil inteiro e em contato permanente com as famílias para ajudar na sensibilização, orientação, encaminhamento, que já foi ressaltado tudo isso, né? Mas só para reforçar esse trabalho interministerial e interdepartamental, né? Com a palavra, Ieda Castro. Oi, boa tarde. Sim. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, primeiro eu quero cumprimentar aqui o senador Flávio Arnes, o senador Cajuru, dizer da importância dessa pauta, que aqui o MDS se sente muito motivado a participar intersetorialmente dessa conversa inicial e de outros acertos que sejam necessários para que a gente pense políticas integradas de enfrentamento no objeto aqui do retinoblastoma, mas nós temos aí muitas doenças da retina que a simples presença do teste do fundo de olho, da presença do oftalmologista, já vai significar um avanço muito grande. Então, eu trouxe uma apresentação do Cadastro Único, mas aí eu queria dizer aqui para o Tiago que a gente fala para ele com a intimidade de ver você muito na TV, é como se você já fosse um velho conhecido nosso, mas é uma satisfação estar dividindo esse espaço com você. Meu marido tem retinose pigmentar. 50 anos atrás era impossível imaginar uma preocupação com a retina. Minhas filhas, uma quando fez 2 anos, eu preocupada se ela ia ter, porque é uma doença genética, se ela ia ter essa doença, o oftalmologista dizia para mim, para que você quer saber se não tem cura?
E hoje o meu neto lá na Austrália, a primeira coisa que foi feita no parto, logo depois do parto, foi o teste do olho, né, da luzinha vermelha. E eu fiquei muito feliz porque o cuidado começou ali. Então, pensar em política de enfrentamento é pensar como informar, como comunicar, como mobilizar, como fazer, apoiar para ter acesso, porque às vezes o centro existe, mas o acesso é tão difícil, né? É tão burocrático. Então, pensando todas essas questões, o MDS se coloca à disposição. Nós temos no Brasil uma rede de 32 mil unidades socioassistenciais no campo da filantropia, mais 10 mil estatais, entre CRAS, CREAS, centros de convivência, que podem contribuir para que a gente possa mobilizar, orientar, fazer a capacitação das equipes, porque o mais importante de tudo isso é o diagnóstico. É muito ruim quando a gente enfrenta uma doença, uma patologia, que a gente não tem o diagnóstico. Então, eu vejo a ansiedade do meu marido, hoje com 67 anos, tentando um diagnóstico de uma doença que ele tem desde os 12 anos. E ele não consegue saber qual é o tipo de gene que é afetado e que ele não consegue frear o processo progressivo de cegueira que ele vivencia. Então, isso é bem doloroso, precisa de muito apoio e precisa de uma rede realmente integrada. Da parte do MDS, a gente tem 2 secretarias que elas podem dialogar muito, né, com tudo isso que eu estou falando. A SNAS, que é a Secretaria Nacional de Assistência Social, e também a Secretaria SAGCAD, que é a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Cadastro Único, que eu gostaria de socializar aqui com vocês que dados ali tem no Cadastro Único que poderiam, no futuro próximo, pós-diagnóstico, talvez fazer aí um cruzamento de dados que permita identificar a condição socioeconômica dessas famílias que forem recebendo o diagnóstico. Porque as barreiras socioeconômicas, as barreiras da distância, da falta de comunicação, a assistência pode contribuir para ir eliminando essas barreiras. Então, quer dizer, não basta às vezes ter a oferta da atenção à saúde, é preciso fazer chegar no atendimento. E aí a assistência pode, principalmente para os públicos mais vulneráveis. Eu quero pedir aqui a atenção do Neto para passar aqui o slide, ver se a gente consegue, senão eu posso ir já adiantando para vocês o que é que a gente organizou para estar conversando. Uma primeira coisa é explicar para os senhores o que é o Cadastro Único. É uma base de dados onde a gente faz o registro público de todas as famílias em situação de vulnerabilidade. Pode ir passando, Neto, por favor. Esse registro hoje, ele tem uma capilaridade em todo o país, ele está em todo o território nacional, então a gente tem um volume crescente de famílias que se identificam com diferentes necessidades essas que podem viabilizar, registradas, o reconhecimento público do Estado de que existem essas necessidades que precisam de políticas sociais para respondê-las. Então, nós temos aí mais de 40 milhões de famílias que já foram identificadas, são famílias que se colocam, né, com suas necessidades numa multiplicidade de necessidades, não são somente necessidades econômicas, são também as necessidades sociais, necessidades de acolhida, necessidades, né, de estar, de ter um porto seguro, de uma segurança. E tem aí a gente no cadastro hoje faz, em média, por dia, 2 milhões de atendimento em todo o país, mensais, aliás, e essas atualizações e esse atendimento é um contato direto, que se a gente tiver uma rede capacitada, pode ser um agente multiplicador das informações que podem chegar nas famílias. Inclusive, tem um serviço na assistência social, apoio no domicílio para famílias de crianças pequenas, que a gente já trabalha desde a gravidez, que poderia também se somar a essa força da Rede SUS para a gente conseguir informar as famílias. Pode passar o próximo, Neto, por favor. Aqui é para dar uma visualizada do tamanho do cadastro no Brasil. Quem está no Cadastro Único são todas as famílias
que tem uma renda mensal até meio salário mínimo per capita. Então, desses 40 milhões, 90% está dentro desse perfil, e tem 10% que entra no cadastro porque algum programa público social exige a presença no cadastro para ter acesso. É o caso do FIES, é o caso de Minha Casa Minha Vida, alguns outros programas federais que, para ter um controle desses programas, acaba que exige a presença no cadastro único. Mas 90% das famílias que estão ali, elas estão até meio salário mínimo per capita. Que tipo de vulnerabilidades a gente identifica? A gente identifica as condições de vida dessas pessoas. Quem tem baixa renda, quem está em situação de desemprego, com dificuldade habitacional, que vive em área de risco, o déficit habitacional, que tem a baixa escolaridade. A gente tem também dados da saúde, por isso que, em tendo uma base de dados do registro dessas pessoas que recebem o diagnóstico, a gente pode alcançar essas famílias e analisar, por meio de cruzamento de dados, quais são as condições sociais, ambientais que essa família está incluída, para que possa chegar a outras políticas sociais, como o Bolsa Família e outros programas de transferência de renda, o próprio BPC, que chega para esses públicos com deficiência ou com doenças crônicas, né, graves, como é o caso do câncer. Pode passar. Aí a gente também faz um trabalho do registro dos grupos populacionais tradicionais, a gente tem quilombolas, a gente tem indígenas, temos ciganos, pessoal ribeirinho, pode passar. Esse cadastro ele é diferenciado, mas ele identifica os grupos étnicos, a gente consegue saber se são pessoas que são catadores de material reciclável, se está em situação de rua. Enfim, a gente tem um apanhado dentro do cadastro único que pode permitir qual é o grau de necessidade que alguma família que receba esse diagnóstico de um filho, de um bebê, de uma criança que está sob sua guarda, como é que ela tem condições de vida para enfrentar os desafios que nós já sabemos não são poucos. Pode passar. A gente tem também, aí é só os números, pode passar. Aqui é o tamanho, a maioria da nossa base, a gente atinge os agricultores familiares, né? São pessoas que vivem na área rural, os pescadores artesanais, enfim, são grupos específicos que necessitam estar no cadastro único, seja para vender os seus produtos, programa de aquisição de alimentos, para ter outras oportunidades, seja para identificar o grau de necessidade que essas famílias apresentam. Pode passar. E o cadastro único, como é que a gente faz com ele? Ele está integrado com o prontuário da assistência social, então se essas famílias com diagnóstico, eles passarem pelo CREAS, porque no tratamento, mesmo depois do diagnóstico, a criança pode estar em tratamento, haver um comprometimento, gerar uma deficiência visual, alguma coisa, uma baixa visão. Então, o prontuário SUAS, hoje, ele está integrado com o cadastro para ir sabendo as condições socioeconômicas que a família tem para enfrentar essas adversidades que a vida se apresenta para ela. Então, a gente cruza os dados e integra dados, tanto com a escolaridade, quanto com o CPF, quanto com o prontuário do SUAS, e agora, mais recente, com os dados do SUS sobre a questão da segurança alimentar e nutricional. Então, hoje a gente consegue cruzar dados com o SUS para saber se aquela família corre risco de insegurança alimentar. Então, esse cruzamento de dados, ele pode, no futuro, ser muito útil nessas políticas de enfrentamento às doenças da retina, em particular o retinoblastoma. Por quê? Porque a gente pode identificar qual é o grau de dificuldade que a família tem para acessar, né? Como é que ela faz para chegar, às vezes em outro centro, falta a orientação, falta o apoio financeiro, não é? As tecnologias assistivas, e isso tudo passa pela assistência social. Pode passar. Então, eu já falei sobre isso, sobre a insegurança alimentar, falei também sobre o sistema presente. A gente sabe hoje quantas crianças estão em creche,
Então, se creche for um bom local para também ficar observando o comportamento das crianças em relação à questão da acuidade visual, a gente consegue saber quem está em creche. Então, dá para a gente fazer uma cobertura integrada melhor, pode passar. Agora, sempre lembrando que nosso papel enquanto MDS ele está muito associado ao pós-diagnóstico, porque pelo cadastro a gente não consegue identificar doenças específicas, mas a gente consegue, depois de ter uma base de dados da saúde, a fazer a integração ou povoamento de dados, o cruzamento de dados, e a gente conseguir chegar nas famílias que, além de viverem a situação do diagnóstico, elas podem ter algum 15 segundos que dificulte o acesso delas. Então, acho que era isso que eu queria mostrar do cadastro único, dizer para os senhores que o Ministério apoia essa ideia e cumprimento muito, Tiago, pela sua luta, que ela vira uma luta de todos nós, não só pelo seu problema particular da Lua, mas por todas as doenças associadas à retina que pode estar ganhando com essa iniciativa que está sendo apontada aqui, que pode ganhar capilaridade em todo o país de uma forma mais acessível. Agradecemos a você e a da Castro, até agradecemos porque a gente sabe que o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome hoje está em processo de qualificação, de treinamento, né, de debate interno, e a senhora pôde participar, e foi muito importante para se mostrar a capilaridade do trabalho. O amigo Jorge Cajuru está aqui no lado, ele foi o primeiro a falar, então agora ele é o primeiro também a fazer alguma consideração. Vou ser objetivo, senador Flávio Arnes, primeiro lhe cumprimentando por ser o pai da matéria dessa iniciativa, brilhante em todos os sentidos. Vimos aqui a riqueza de cada um dos depoimentos. A senhora Ângela, sobre retina, a minha equipe vai pegar as informações para chegar até a senhora em relação àquele motorista do Uber, e eu gostaria de colaborar através das minhas condições como senador da República aqui que estou, porque nós temos em Goiás um projeto que eu criei, Saúde na Sua Casa, que é a criança, que é a visão da criança. E o comando, a senhora deve conhecer, é de um dos maiores oftalmos de retina do Brasil, Dr. Marcos Ávila. Ele e mais 64 médicos comandam mais de 5.000 cirurgias de cataratas neste ano. E a cirurgia, quando a criança precisa, além do óculos e o tratamento. Faço questão. Nada mais do que a minha obrigação. E, senador Flávio, o depoimento de Tiago Leifert, o nosso ídolo no coração e na telinha, o depoimento dele, mais do que emocionante, porque é impossível qualquer governante não acompanhar as suas palavras e não ter a sensatez e amor ao próximo, de querer participar, de querer ser parceiro, de sair do papel, de estar à frente de uma ONG que ele comanda, que ele sozinho com seus colaboradores está à frente. E eu conversei com o senador Flávio aqui, ele aceitou na hora, evidente, repito, como pai da matéria dessa audiência pública, ele, eu e outros senadores que têm o mesmo amor pelo próximo e por essas causas, e no caso daqui hoje da audiência pública, de tudo que o Tiago Leifert falou, eu vou falar com o meu amigo pessoal há 25 anos, paulista como o Tiago Leifert, que é o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que janta na minha casa toda quarta-feira, como o senador Flávio já jantou comigo também, e ele vai assistir a essa audiência pública. Vamos fazer um resumo robusto dela, porque o Ministério da Saúde tem que ter consciência do que nós hoje aqui ouvimos, de tudo aquilo que colocou, repito, da forma mais bonita possível e da forma mais pontual possível o Tiago Leifert. E eu concluo, senador Flávio, assim que ele for fazer agora
como primeiro, porque está lá na Europa, com fuso horário e tudo, o Tiago Leifert, o seu complemento, só perguntar rapidamente a ele se até hoje ele teve alguma conversa com algum governo sobre a participação, sobre a parceria, repito, sobre sair do papel e entrar realmente nessa luta, pelos números, inclusive, que o senador Flávio acabou de mostrar aqui anualmente, senador. É isso que eu gostaria de saber do Tiago Flávio, porque é nessa reunião nossa com o ministro Padilha, eu não vou chamar o Tiago para não mostrar que há alguma exploração de imagem, né, que ele tem, que é uma das maiores do Brasil. Eu acho que nós, senadores, temos que ir lá, nós temos que lutar por isso, e depois, posteriormente, ele querendo, ele poderá, evidentemente, estar como líder nacional que já é, e a gente tentar conseguir, juntamente com o governo, seja qual for o que está aí hoje, mas o governo ter o mínimo, repito, de amor ao próximo. Se você não puder amar o próximo, pelo menos prejudicá-lo, não prejudique. Obrigado, senador Flávio, por me deixar participar. Que honra de toda essa audiência pública, que normalmente é vazia, e essa foi cheia em todos os sentidos. Obrigado, Cajuru. O Cajuru, como eu já disse, grande parceiro, né, uma pessoa defensora da área, né, e para nós é uma alegria. Além de tudo, o nosso líder também, no partido também, e já desde os últimos anos. Então, parabéns, Cajuru, estamos juntos, né? Passo em seguida a palavra ao Tiago Leifert, agradecendo, viu, Tiago, novamente, você em outro país, né, na Europa, e cuidando aí também da parte profissional e, ao mesmo tempo, colocando como missão de vida, né, a questão da campanha, né, do programa, da iniciativa Olho nos Olhinhos. Então, de olho nos olhinhos. Então, que bom, agradecemos, o Brasil agradece e esperamos todos nós podermos contribuir com o esforço da família, né? Da Daiane, de você, da Lua e de todas as pessoas que apresentam retinoblastoma e outras situações, inclusive vendo o depoimento da Ieda, da retinose pigmentar, né? O César está aqui também, a retinose pigmentar. Estava ouvindo a Ângela remotamente e agora ouvindo os outros aqui presentes. Eu tenho Stargardt, que é uma degeneração da retina também, é congênito também, e apareceu no decorrer da vida, já com 30 e tantos anos. E a característica principal é que a gente perde a visão central, confunde as cores, não vê detalhes, né? A leitura tem que ser por áudio hoje. Obrigado. Isso. Obrigado, hein? E o César também muito atuante aí politicamente e socialmente dentro das organizações sociais, particularmente da Retina Brasil. Então, com a palavra, Tiago, uma alegria novamente escutar você. Obrigado, senador. Respondendo ao senador Cajuru, nunca nenhum governo municipal nos procurou, nunca nenhum governo estadual nos procurou. A única conversa que a gente teve com o governo federal foi com a doutora Suiane, que é uma grande amiga da nossa ONG também, que a gente tem muito carinho. A doutora Suiane está fazendo um trabalho bem interessante no Ministério da Saúde, então a gente conversou recentemente sobre o retinoblastoma e ela até trouxe essas iniciativas que estão sendo feitas, mas não, nunca tinha acontecido. Então, se o senhor for conversar com o ministro Padilha para dar um empurrãozinho em tudo que a gente conversou aqui, a gente vai agradecer muito, a doutora Suiane também, a gente vai ficar muito feliz, porque vai ser muito importante para nós. Senador Flávio estava com a conta certa. Na verdade, se 1 em 15 mil no mundo de nascidos vivos é global essa estatística. Então, por isso que a conta estava certa, mas é que a estatística é global. Então, aqui no Brasil, acaba sendo 400 mais ou menos casos por ano dos que a gente fica sabendo. Porque, como bem disse a doutora Suiane, e é uma preocupação da ONG, que eu não falei porque eu não tinha essa certeza, mas ouvindo a doutora Suiane agora eu tenho, há sim crianças sendo tratadas fora de centro de referência, na melhor das intenções. Na melhor das intenções. Só que fora do centro de referência. O retinoblastoma ele é tão raro que ele precisa de médicos que também são raros. Nem todo mundo sabe tratar. Na melhor das intenções, estão tentando, mas é perigoso para a criança. Então, o que a doutora Suiane falou é verdade. É melhor a gente ter poucos centros e bons centros.
É assim no mundo todo, é assim inclusive nos Estados Unidos. Na Itália tem só 2, por exemplo. Porque é um caso raro e é melhor a gente concentrar esses casos num bom centro do que espalhar pelo país inteiro, porque seria economicamente inviável. Então, é muito importante a gente ter esse cadastramento desses centros que estão com tudo para tratar uma criança. QTIA, a quimio intraarterial, com médico intervencionista, crioterapia, laser terapia, depois um acompanhamento genético de RB1 com esse gene super importante que a doutora Soiane trouxe para falar, porque a minha filha tem o RB1, e quando a gente descobre que essa criança tem o RB1, muda bastante o tratamento dela, a gente tem que tomar muito mais cuidado. Quando a criança não tem o gene RB1, se ela terminar o tratamento dela, ela pode ter alta numa boa. Então é importante o teste genético, sim. E como a gente conversou aqui, os casos vão de A a E, de grupo A a grupo E. A minha filha, quando ela chegou ao GRAAC, ela tinha grupo E no olho direito e grupo D para E no olho esquerdo. Então ela era um caso muito grave, a minha filha. Minha filha é um milagre mesmo. A gente está com ela até hoje. O que a gente tem que se perguntar é por que os casos grupo E e D continuam chegando, grupo D e E. Por que eles não chegam no centro de tratamento grupo A? Por que a gente não descobre um grupo B? Raramente a gente escuta falar. É geralmente grupo D e E, porque está chegando muito tarde. E se a gente tem todas essas iniciativas sendo feitas, se a gente tem tanto oftalmo aqui no país, se a gente já tem essas portinhas do SUS, como disse a doutora Vilma, por que a gente ainda está recebendo grupo D e grupo E no centro de tratamento? Por quê? Está faltando alguma coisa, está faltando um empurrãozinho, está faltando uma adesão ao teste do reflexo vermelho, como disse a Bruna, está faltando alguma coisa para que a gente tenha um sistema mesmo, para que a gente tenha um hábito, acho que talvez seja essa a palavra, de pediatras, de neonatologistas, de oftalmologistas dentro da rede pública, o hábito da gente procurar essa doença, o hábito da gente tratar o olho como parte importante da puericultura. Você pega uma criança recém-nascida hoje, se você é pai, você é mãe, você está nos assistindo, você sabe, a gente vai dar banho, a gente já procura uma brotoeja, a gente olha tudo, aparece uma mancha, a gente já fica preocupado, mas a gente não conversava do olhinho. Nunca ninguém me falou do olho. Eu fui no oftalmologista, eu tinha 6 anos, quando minha mãe me levou. Os pediatras da minha filha, da rede privada, jamais falaram para eu levar minha filha no oftalmologista. Por quê? Por que a gente não tem esse hábito? O que a gente precisa fazer, então? E os senhores têm esse poder para tornar isso um hábito, para colocar a oftalmologia dentro da preocupação dos pais, mães e pediatras. E a gente sabe da dificuldade que é fazer isso no Brasil. A gente tem famílias de todos os estados, senador Cajuru. Temos famílias do Goiás, que a gente ajuda, mas temos famílias também de cidades que sequer tem pediatra. Ele vai na rede pública, a enfermeira mede, pesa a criança e devolve para a mãe. Temos, então, muitos desafios e eu estou aqui para vocês, para quando vocês precisarem, qualquer hora, qualquer lugar, porque essa, de novo, é a missão da minha vida. Muito obrigado, senador Flávio, pela preocupação, por ter se sensibilizado com essa pauta. Obrigado ao senador Cajuru por estar aqui também. Obrigado a todos que expuseram hoje e conversaram. Estamos juntos nessa aí e espero vê-los em breve para que a gente converse mais sobre essa pauta, que é a pauta mais importante da minha vida. Obrigado, senador Flávio. Grande abraço a todos. Obrigado. Parabéns, Tiago. Continue firme na caminhada junto com a família e dizer que você tem um fã-clube, não só no Senado, mas no Brasil, né? E isso é muito importante, é que nem o Romário, né? O Romário, todo mundo conhece o Romário, sabe do Romário, campeão, deu Copa do Mundo para o Brasil, e agora ele é um grande defensor também da área da pessoa com deficiência, uma referência que associa, né, o prestígio nacional a uma causa que é assim importante, não só para deficiência, mas para doença rara e para outras áreas também, né, Cajuru? Nós três, o senhor, o Romário e eu, fomos, sejamos sinceros aqui, fundamentais, porque foi citado aqui por uma das expositoras, no quesito teste do pezinho. O senhor se lembra bem, foi uma luta, né? As mães todas aqui do Brasil inteiro, né? A importância e a luta de nós três, que outros senadores acompanharam, e a gente conseguiu essa vitória, e vamos conseguir essa também. Fiquei feliz com o ânimo do Tiago, senador Flávio,
porque ele vai ter rapidamente, o mais rapidamente possível, a posição do ministro Padilha, e eu tenho certeza que ele imediatamente conheça a sua esposa, que é jornalista, inclusive. Tenho certeza que os dois, assim como o Tiago e a sua esposa, vão entrar nessa luta do bem, que é fundamental e que hoje eu me inteirei completamente dela. Eu quero aqui fazer a minha confissão, que serve de exemplo para todos e todas no Brasil. Prestem atenção. Como que eu perdi a minha visão? Só tenho 3%. E perdi um olho todo. Por descolamento de retina. Simplesmente, eu fiquei 4 dias achando que era uma bobagem. Sabe o que, senador Flávio? A sensação de moscas volantes. Na minha frente, eu estava em um spa em Itatiba com a Adriane Galisteu e a sua mãe, a dona Ema, e a dona Miriam, a dona do spa, dizia para mim, não, calma, isso vai passar. E eu não procurei o médico. No 4º dia, com a insistência minha, daquela sensação de moscas volantes, eu fui até um oftalmo em Jundiaí. Ele falou, Cajuru, na época eu era só jornalista, você tem que ser operado agora. Fomos para São Paulo, não tinha mais jeito, perdi. Porque se você tiver a sensação de moscas volantes, você tem que ir para o hospital na hora. O risco de você perder visão é total. Foi o meu caso. É importante sempre ouvir os depoimentos, né? Tivemos o depoimento aqui do Cajuru, colega nosso, importante. Muito bem, agradeço novamente, acho que foi bem interessante, muito bom. Vamos nos dedicar aos encaminhamentos. Agradeço a todos os expositores, expositoras, particularmente ao Tiago Leifert, né? Parabéns pela iniciativa. E conte, né, com a participação do Senado Federal para contribuirmos em todos os aspectos assim abordados no dia de hoje, nessa boa audiência pública com tanto conteúdo. Obrigado, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. Acabamos de apresentar Cajuru Liberado e Sem Censura. Oferecimento. Oi, papai. Oi, vovô. Hoje eu tenho um recadinho. Eu ainda sou muito novo. Tenho muito a aprender, a me inspirar em vocês. Quero correr, brincar de bola e quero que tenham muito orgulho do meu futuro. Vocês sabiam que o meu sonho é ser policial? Mas eu quero fazer um pedido. Que vocês me vejam conquistando tudo isso. Por isso, papai, vovô, eu quero fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que vocês foram ao médico? Vocês cuidam tão bem da nossa família. O que falta para cuidar assim da saúde de vocês? Para estar no futuro de quem você ama, depende do seu cuidado de agora. Procure uma unidade de saúde. Novembro Azul, mês do cuidado do homem. Secretaria de Saúde e Prefeitura de Rio Verde. O trabalho continua.